Olá, nós estamos aqui com o Ronaldo. Ele tem um testemunho para contar. Ele não foi protestante, mas teve uma experiência com o protestantismo e acabou se convertendo ao catolicismo. Ronaldo, por favor, se apresente, fale, né, sua história, conte sua experiência que você teve para compartilhar com a gente. Olá pessoal, meu nome é Ronaldo. É, a minha história foi uma história bem, eu julgo assim que foi bem forte, assim, uma conversão bem impactante assim, do modo que ocorreu, né? Porque desde criança eu era católico, né? Daí meu pai sempre me levava para a igreja, meus pais, né? Aí eu fiz comunhão, crisma normal. E depois que eu me casei, a minha esposa era evangélica. E daí eu acabei me desviando da igreja. Apesar que quando eu era criança a gente vai na igreja mais é para cumprir né, os que os pais pedem, né? A gente vai lá, mas não é com aquela vontade, né? Certo. Ronaldo, você ia para a igreja, né, criança, mas você não tinha a conversão ainda, né? Não tinha aquela abertura de coração. Estava faltando isso. Isso Aí mesmo. você casou com a sua esposa protestante, e isso te afastou de vez da igreja, né? Da comunhão com a igreja. Aí a gente passou a morar junto, daí praticamente eu abandonei a igreja. Passei praticamente 25 anos fora da igreja católica. Muito Bastante tempo. tempo. E daí Certo. nesses 25 anos, eu tive algumas experiências em algumas outras, em religiões evangélicas, né, protestantes, e só que também não firmava, né? Eu não ia na católica e de vez em quando conhecia uma ou outra religião ali, mas nunca fui de nenhuma delas, nem católico nem protestante, só minha base de formação, né? Mas você nunca se identificou com nenhuma dessas denominações protestantes? Não, porque a gente via algumas coisas assim muito anormais assim, né? Algumas coisas assim que eu, no meu caso, eu não estava acostumado, né? E aí eu nunca me identifiquei com essas religiões, né? O que mais você achava estranho? Ah, tipo, não vou citar. Teve a primeira que eu comecei a participar, eu lembro que, tipo, dinheiro. Teve uma lá que eu comecei a participar, que o pastor, na hora do culto, falou que tinha duas pessoas no meio da assembleia, da plateia ali, da assembleia, né? Que ia Sim. fazer uma doação de R$ 200.000. Você tem noção do que é esse valor? Daí na minha cabeça eu falei, mas como isso? Daí tipo eles faziam aquela lavagem que se a pessoa não doasse, ela estava ponhando em prova a existência de Deus. Tipo, fazia aquela psicológica na cabeça da pessoa. Ah, detalhe, e apareceu essa pessoa que ia doar esse dinheiro. Agora eu não sei se foi tipo aquela primeira pessoa só para dar incentivo para aquelas outras que vai doar menos valor e ir lá na fila também, né? Não sei, eu não posso afirmar, mas é a minha suspeita. Às vezes isso é combinado. É, Às vezes é combinado, mas aí a gente não pode dar palpite porque não a gente não sabe. pode. Só, Mas assim, vamos aqui a sua situação. Você, por quanto tempo você frequentou denominações protestantes com a sua esposa? Um olha, período de quantos anos? não dá para dizer que foi anos assim, porque a gente nunca firmou, na verdade, né? A gente ia esporadicamente assim, né? Nunca foi assim de seguir assim, tipo, um ano inteiro assim, não. Aconteceu algumas vezes, a gente ia. Acho que nessa primeira vez a gente ficou uns 3 meses quase, 2 meses assim, mas não passou disso. Foi a parte mais longa assim, né? Então, agora vamos para a parte que no seu testemunho, né, eu assisti um vídeo seu e você diz que teve uma experiência com uma profecia em uma denominação protestante, eu creio, pelo que você relatou que foi na Assembleia de Deus, e a partir daí tem muita relação com a sua conversão. Eu queria que você nos contasse agora como que aconteceu
Então, é, a minha sogra, ela, na pandemia, ela acabou pegando esse vírus da Covid, né? E a minha esposa se desesperou do modo assim, bem, né, perder a mãe, né? Algo muito, muito sério, né? E Sim, ela começou a frequentar essa igreja Assembleia. E, e ela frequentando, eu fui algumas vezes com ela, né? E daí ela falou que se a mãe dela se salvasse, ela ia se batizar nessa igreja. Daí eu comecei a seguir com ela algumas vezes. E aconteceu que a mãe dela ficou entubada, acho que foi, se eu não me engano, acho que 16 dias, se não me engano. E a mãe dela se salvou. E ela acabou se batizando nessa igreja, a Assembleia, né? sim. E daí, dando início no que aconteceu, e daí eu comecei a ir nessa igreja, só que eu via muita coisa que eu não estava acostumado, igual eu citei. É muita bagunça, assim, muito desordenado. Manifestação do Espírito Santo que eles falavam, que eu achava meio. Eu ficava meio assim, será que é assim mesmo que o Espírito se manifesta, né? Sim. E me gerava algum medo, assim, às vezes. Aí eu, tipo, via pessoas girando, pessoas, tipo assim, bagunça, desordenado. Algumas revelações, tipo, lá eu trabalhava muito com revelações, né? E algumas revelações, assim, meio, sabe, algo muito, que, tipo, colocando um mal numa pessoa, assim. Eu lembro que um dia ela falou que tinha uma pessoa ali que estava duvidando da palavra dela e que Deus ia colocar uma doença naquela pessoa porque ela estava duvidando da palavra que ela estava falando no altar. Misericórdia. Aquilo veio para mim assim, bateu assim, eu falei, como isso, né? Será que Deus age dessa maneira? Deus vai castigar o teu filho, a tua criação deste modo, né? Eu pensei comigo, né? Pois não é? E aí essas coisas foi gerando muita dúvida, né, na minha cabeça. Certo. Aí vamos aqui especificamente para aquele ponto que você falou que estava com a sua esposa, né? E houve uma profecia lá que no início foi até assim cabulosa, digamos, né? Chamou a sua atenção porque ela acertou no início, né? Sim, sim. Nos conte a profecia, como que aconteceu. Então, daí como eu vi essas coisas ordenadas, eu comecei a estudar sobre a igreja, né? Daí eu Sim. tive a plena certeza da igreja católica, assim, eu fiquei bem forte na fé. Ah, E que eu bom. propus o casamento para minha esposa, né? Que eu vi que a gente estava em pecado mortal. Sim. E eu voltei depois de todas essas coisas erradas nessa igreja, eu voltei a estudar e voltei a participar das missas, né? E eu estudando, eu percebi que a gente estava em pecado mortal há muitos anos. E a gente não sabe como é que ia ser a nossa salvação desse modo, né? E eu propus o Certo. casamento. Propus o casamento para minha esposa. Aí ela aceitou casar na igreja católica, mas só casar, né? Ela não ia se converter nada. A gente foi naquela semana, pediu a relação de documentos na igreja. Sim. E daí faltava, daí a gente correu atrás dos documentos e faltava só o certidão de batismo dela. Ela se batizou nessa igreja. É aí que tudo aconteceu, que é da profecia. A gente foi nessa igreja buscar a certidão de batismo dela e aí começou o culto, desenrolou daquele modo lá, conforme eu citei. E no final do culto ela veio fazer revelações da Assembleia, né? Ela revelou uma pessoa atrás de mim, um rapaz com drogas, relacionado a drogas. Sim. E ela chegou do meu lado assim, colocou a mão no meu ombro assim, e falou assim, filho, você tem um coração muito bondoso. Deus se agrada muito com o teu coração. E eu te vejo naquele altar ali, apontou para mim assim, eu te vejo naquele altar, você pregando ali. Até aí, né, eu falei, oh, amém, né, se fosse amém, né. Sim. Aí quando ela chegou na minha esposa, ela saiu de mim, foi para minha esposa, pegou na mão da minha esposa e falou para minha esposa assim, que ela viu uma festa muito linda dela, e ela viu a minha esposa entrando na igreja católica, e viu a minha esposa casando na igreja católica. Impressionante isso, né? Daí minha esposa pegou e se desesperou. Ela falou, desesperou, né?
como ela é evangélica casando na igreja católica, e ela nem sabia, né? Aquela pastora dela, que batizou ela, que é a ovelha dela, né? E daí ela mesmo começou a chorar, desesperou, né? Com essa revelação, assim. Que minha esposa não, tava com vergonha de contar pra ela, né? Que é casar na igreja católica sendo evangélica. E beleza, né? Daí aconteceu que ela falou assim, você vai ter a bênção do sacerdote, dá a minha bênção também. Aí pegou as nossas mãos assim, juntou a minha mão e a mão dela e deu a bênção. Quando terminou a bênção, ela pegou para minha esposa e falou assim, eu só te peço uma coisa, que você não faça sinal da cruz, porque vai atrair maldição para a tua vida. Olha só. Você não reza uma Ave Maria e você não professa o creio. Quando ela falou isso, meu coração já disparou naquele momento, assim, ó. Sabe quando você sente o coração batendo forte no teu peito, assim? E aqui, e aqui eu quero fazer aqui uma observação, porque como você vai nos deixar claro mais na frente, aí é uma luta espiritual. Parece que o mal já atacou de frente bem vamos dizer assim, a coluna dorsal do cristianismo. Sinal da cruz, os cristãos fazem desde tempos imemoráveis, né? E rezar a Ave Maria, que é bíblica, a Ave Maria é totalmente bíblica. Aquelas palavras que a gente dirige à Santíssima Virgem são bíblicas, é Bíblia pura. E a outra coisa é o credo, né? O creio, que sempre os cristãos professaram esse credo. Daí já dá para deduzir que não é coisa boa. Então pode continuar contando o que aconteceu. Só citando o que você mencionou aí, sinal da cruz, crucifixo, né? No ritual do exorcismo romano, a principal instrumento, ferramenta de um sacerdote exorcista é o crucifixo. É algo para expelir o mal. Aí como que ela me fala que isso aí vai atrair maldição para a pessoa? Meu A gente Deus. percebe que é algo espiritual maligno por trás para querer desvencilhar a gente, né, do caminho correto. No caso, eu naquele momento, né? E aqui um detalhe, eu já vivi no meio pentecostal, eu sei como que é. E tem certas coisas que muita gente pensa que é charlatanismo, que eles estão inventando aquela profecia. Eu sei que isso acontece, só que tem muita coisa que é real, tem coisas que eles praticamente adivinham mesmo. Sim. Já aconteceu comigo coisas de eu ficar impressionado. Eu até acredito que Deus, em alguma situação, possa ter usado alguém, eu acredito no dom da profecia, mas tem coisa que é o próprio diabo que coloca a pessoa no caminho errado. Entendeu? O diabo influencia, o diabo inspira essas profecias muitas vezes. Pode continuar. E também algumas revelações da própria família, assim, eu falo da minha esposa, né? Alguma Sim. coisa, tipo, ela fala uma coisa daquela pessoa que se aquela pessoa não mudar, até tal data ela vai morrer. Meu Vai Deus. se converter, né? E a gente vê que é uma revelação Duvidosa. duvidosa, meio... Enfim, aconteceu isso, né? Minha esposa se desesperou, olha, me jogou um balde de água fria, porque eu estava com uma certeza tão grande sobre a fé católica, aquela vontade de comungar, vontade de receber o sacramento do matrimônio, para voltar a seguir a linha da salvação. E ela me jogou esse balde de água fria, né? Me colocando tipo em teste a doutrina, né? Sim. Na minha cabeça eu pensava, meu Deus, será que 60%, acho que 70%, eu não sei bem o certo a porcentagem, que é católico, né, do mundo, né? Será que esse povo todo tá errado? Será que a minha, né? Aí eu pensei, será que a minha família, meus pais estão errados todo esse tempo, né? Eu pensei, meu Deus, fiquei abalado mesmo. Com certeza. E após esse evento, aí eu com aquela angústia no peito, eu clamei assim, esse mesmo espírito que revelou isso para minha esposa, eu pedi assim, que voltasse, me revelasse por que não pode fazer sinal da cruz. Ou por que não pode rezar a Ave Maria, né? Sim. Clamei ali no banco ali, pedindo. Resumindo, não aconteceu nada, né? Saí daquela igreja lá, praticamente, olha, bem abatido mesmo. Com muitas pontas de interrogação na cabeça.
A intenção dessa situação, eu entendo que a situação do demônio, eu vou falar aqui claramente, por trás disso, era tirar você do caminho. Por quê? Deu até um sinal mesmo de credibilidade. Por exemplo, ela profetiza, fala do casamento que nem sabia, né? Ela não estava tendo conhecimento desse casamento que iria acontecer. Então, mostrando que é algo além do normal, Né? algo espiritual que estava agindo ali, para ganhar até a confiança, talvez. Por exemplo, você pensa assim: ah, não, ela não sabia do meu casamento, do nosso casamento, então é Deus que está usando. Eu acho que a intenção do mal era essa. Então, esse aí que bateu mais forte, né? Porque a gente não sabia nada. Como é que ela vai me falar isso pra gente sem ela saber, né? Aí por isso E que eu isso fica falo, me martelando. atingiu. Me atingiu de um modo por causa disso. Eu falei, mas como algo espiritual revelou isso, né? E daí eu saí de lá, olha, desconcertado. Aí no caminho até chegar em casa, eu conversando com a minha esposa, eu falei que eu precisava de um sinal, eu precisava de uma direção espiritual, porque senão, tipo, no dia seguinte eu já até estava certo, que eu ia na minha paróquia, ia pegar o sacerdote e ia falar pra ele, ó, aconteceu isso, 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 ela me falou isso, isso, eu ia meio que confrontar ele, assim, né, só pra ver o que ele ia me passar, né. Aham. E daí que foi tudo que aconteceu, que daí eu cheguei em casa ali por volta de 10 e meia, mais ou menos, angustiado, né, aí todo mundo foi dormir. E eu falei pra minha esposa, olha, eu preciso de um sinal realmente, porque, olha, agora me bagunçou mesmo, né? Aí ela falou assim, não, pede um sinal que Deus vai te dar um sinal sobre a igreja. Aí eu peguei, tipo, ali por mais ou menos ali 1h20 da manhã, eu deitei normal, todo mundo dormiu, apagou as Sim. luzes. Coloquei um foninho no ouvido assim, né? E daí como eu tava meio atribulado, eu não consegui dormir. E fiquei ali, né? Quando foi 1h20 da manhã, eu tava vendo um vídeo qualquer, assim, no YouTube. Nem tava orando, não tava nada. Vendo um vídeo aleatório ali, né? Eu gosto muito Sim. de vídeo de carro, essas coisas assim. Eu tava vendo nesse momento. Sim. E do nada, assim, já começou... Já me veio na mente a cena da igreja. Me veio na mente. E na mesma hora que veio a mente da cena da igreja, meu coração começou a bater assim, ó. Do nada, assim, ó. Eu estranhei, assim. Eu falei, pô, o que tá acontecendo, né? Pensei, o que tá acontecendo? O coração começou a bater forte, 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 forte. Quando começou a bater o coração forte, assim, eu vi que algo mudou, né? Daí, na minha mente já veio me falando assim no ouvido assim, filho, Satanás se usou dela para falar aquilo. Mas me falou de uma forma tão clara, tipo, me soprou assim no meu interior, assim, que falou até o nome. Não falou demônio, não falou nada. Falou Satanás, falou certinho. Satanás se usou daquela mulher para falar aquilo para tua esposa. Aí Nossa. quando revelou isso para mim, olha, eu não tenho explicação, porque aquele batimento cardíaco que começou, ele aumentou forte, aumentou forte, 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 forte. E começou a borbulhar uma emoção, mas uma emoção mas tão forte dentro do peito, assim, ó. Borbulhava aquela emoção forte, assim. E eu Uma realmente emoção senti, boa, no caso. Uma emoção muito nossa, boa. uma coisa, um sentimento mas muito bom, muito, muito bom De mesmo. paz. De paz, Isso, conforto. paz, felicidade, aquela sensação, assim, é algo inexplicável. E daí as lágrimas não se continham. Eu chorava, 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 chorava. Daí minha esposa acordou, né? E eu falei pra ela, olha, é o sinal que eu precisava. É o sinal, Deus tá me visitando. E aquelas emoções à flor da pele, assim, é, choro, choro, choro. O meu filho pequeno, ele dorme no nosso quarto, né? Que ele tem 5 anos e ainda tá dando trabalho para tirar do nosso quarto. Sim. E aí ele tava no nosso quarto, ele acordou, daí ele falou, pai, que é isso, pai? Por que você tá chorando? Daí eu falei pra ele, não filho, não se preocupe filho, o pai tá chorando, mas é de emoção, não é de tristeza Olha. não. Cara, e aquelas emoções muito à flor da pele, assim, eu choro, choro, ele tava se assustando. Aham. Daí eu peguei e saí do quarto com aquelas emoções assim, no escuro, assim, cheguei na sala, né, aqui onde eu tô aqui nesse momento. E aí, quando eu me dei conta, eu já tava de joelhos. E a primeira palavra que saiu da minha.
a primeira palavra que saiu da minha boca foi a Ave Maria. E foi já, tipo, para cair por terra, tudo que ela falou lá naquela igreja, me mostrando a verdade. E quando eu falei a primeira palavra, Ave Maria, o meu corpo se arrepiou, aquelas emoções que já estavam muito fortes. Aí não tem explicação. É uma visitação divina, não consegue expressar. Divina. E daí, eu naquelas emoções de joelho assim, orando assim, né? Daí é como se eu tivesse saído do meu corpo e como se eu tivesse visto eu de joelho assim, rezando assim. Mas você teve a sensação de sair do corpo, foi isso? Isso, eu tava de joelho, é como se, eu não sei se é como se o meu espírito assim, de um modo muito, algo divino assim, é como se eu tava elevado de um jeito assim, ó, que eu tava, minha coisa estivesse flutuando assim, ó, de tantas emoções que tava assim no meu interior. Eu chamo isso de consolação divina, consolação de Deus. Eu lembro de um texto da Bíblia, não sei onde é que está, que diz que Deus é o Pai de todas as consolações. E eu creio que é disso que fala, porque assim, quando Deus ele nos preenche por completo, você se sente leve, lavado, essa é a sensação. Você se sente no colo de Deus. Tentando explicar aqui. Eu confirmo o que você fala, porque logo na sequência, depois que aconteceu tudo isso comigo, começou a botar um sentimento de muita gratidão no meu peito. Aquela emoção deu uma estabilizada assim, ó. Eu fiquei com o corpo muito alegre, leve, muito feliz, mas uma felicidade que não cabia no peito. Aí aquele sentimento de gratidão assim, daí já me veio na memória assim, ó, filha, você não precisa nem falar com o sacerdote, você já sabe da verdade. Já me veio me revelando na cabeça assim, né? Você teve aquela convicção interior, o certo, sem mais dúvidas. Sim, olha. Aí eu peguei e fui no quarto do meu filho. Eu tenho um outro rapazinho de 12 anos, né? Eu fui lá, dei um beijo nele, falei pra ele: olha, filho, tudo que o pai falar pra você em relação à religião, você escuta o que o pai vai falar. Pra você não cair em heresias, que nem acontece, né? Expliquei pra ele tudo o que aconteceu. Ele se assustou também, vendo eu em prantos, né? Ele dormindo, acordou com eu lá do lado dele, chorando. Fui no meu outro filho no quarto, fui na minha esposa. E quando eu cheguei no quarto, ó, novamente, eu cheguei no quarto assim, ó, eu me olhei assim, na cama assim, e é como se eu estivesse vendo a presença, sabe, aquela presença divina, algo divino assim, que me puxava a minha cabeça para cima assim, eu olhava no rumo da janela assim, ó, é como se eu estivesse vendo, tipo, eu não vi, mas é como se eu sentia aquela presença divina assim na minha frente. Cara, nossa, é difícil de mensurar o tamanho das emoções que eu senti naquele dia. A experiência tão maravilhosa que aconteceu comigo. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Ó, outra coisa muito linda, que eu nunca vou esquecer. E nunca, Sim. não há nem hipótese de eu esquecer. Esse eu não cito no testemunho. A data que isso aconteceu comigo foi no dia 15 de agosto do ano passado. 2021. Sim. Isso relembra alguma coisa, essa data, não? 15 de agosto? É uma data da igreja, não é isso? A data mariana? Qual é a Assunção? Não sei se é Assunção, qual é delas? Eu sou muito de data, para falar a verdade. É Assunção, não é isso? Assunção de Nossa Senhora. Isso aí. Foi no dia 15, Meu no Deus. dia da Assunção da Nossa Senhora. Eu participei na missa no domingo de manhã. A missa Sim. foi a liturgia sobre Nossa Senhora, a Assunção delas aos céus. Sim. À noite aconteceu aquilo comigo nessa igreja protestante. Meu Deus. Bem nesse dia. Que olha, é mais um sinal, assim, me mostrando, né? Foi coisa linda. Pois é muito bonito, é um sinal, é mais um sinal, né? Um indicativo. Porque assim, eu tenho para mim que as coisas do demônio são confusas, mas as coisas de Deus são claras. Deus esclarece. Com certeza, Deus comunica ao nosso interior. Principalmente quando a gente é sincero com Ele. Então, assim, eu quero que você fale aqui para finalizar, a partir desse momento, como foi a sua experiência, principalmente com os sacramentos, com a Eucaristia, com a confissão? Você já confessou depois disso, né?
Isso. Logo depois disso, naquela mesma semana, eu peguei e marquei com o sacerdote, né? Eu ia contar esse testemunho para ele e Sim, já fazer uma confissão, né? E daí aconteceu. Naquela semana eu fui, contei tudo que aconteceu para ele e ele ficou bem feliz, bem, né? Pelo que aconteceu comigo, algo divino mesmo. Até ele me falou que algo divino me visitou para me colocar no caminho e eu realizei a sim, confissão. Eu realizei uma confissão de 25 anos praticamente no pecado, uma vida desregrada, sim, muitos pecados assim difíceis, né? Porque a gente é afastado da igreja, desviado, você está dominado, né? Você comete muitos erros graves, né? E eu com tinha certeza. muitos pecados. Tava carregado mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa boa. Nunca fiz mal pra ninguém, mas tipo, você entende, né? Pecados. Entendo, pecado é Pecados pecado. é isso. E eu fiz essa confissão e eu já vi alguns testemunhos sobre confissões assim, né? Que as pessoas falavam que era algo muito. A pessoa sai leve, né? A pessoa se sente perdoada. A pessoa sai da confissão pisando em ovos, assim, né? De tão leve que sai, né? Sim. Só que eu pensava, mas será que é isso mesmo, Tá né? cortando Eu aqui tinha um uma pouco, certeza. cortou aqui um pouco, mas você falou assim que sai leve da confissão, né? Isso. Eu ouvi as pessoas falando, né, que acontecia isso, né? E eu pensava, será que é isso mesmo, né? Daí aconteceu comigo, né? Eu fui lá e fiz a confissão. E olha, é algo divino, porque você sai da igreja, você Lavado, a sai sensação é assim, essa, é como se lavado. você entrasse muito sujo e você sai lavado. É isso mesmo, isso Foi mesmo. assim, a minha Você, última confissão foi assim também. você entra E meio pesado, assim, né? Com o teu interior meio. é, E sai de lá assim, ó, olhando pro alto, olhando pra todo mundo, né? sim, É algo só, é só quem faz, né? Quem. só quem vive a experiência do sacramento é que sabe. Eu vou até abrir aqui um parêntese, o entrevistado aqui é você, mas eu quero dizer algo. Eu já tive a experiência de eu mesmo relatar os meus pecados para Deus, porque eu era protestante, eu fazia confissão diretamente com Deus. Mas nem se compara ao sacramento da confissão, porque é completo. Você sente que você se lavou ali e foi apagado. Passou uma borracha ali naquilo que você fez e é vida nova. Você sai com inspiração para viver uma vida nova. Parece que até o amor pela família aumenta, pelas pessoas que estão em Isso. volta. Você quer passar aquilo para as pessoas, né? Então, depois dessa sua experiência com a confissão, você comungou, eu imagino que tenha sido muito bom também, com mais amor. Conte aí como foi a Eucaristia depois da confissão. Então, daí o meu casamento foi marcado para fevereiro, no caso. Sim, E eu fui ter minha primeira comunhão novamente, depois de. A gente conheceu no mês de agosto, né? Então se passaram alguns meses até chegar fevereiro. Daí eu me casei no fevereiro, dia 12 e no domingo foi minha experiência de volta à minha comunhão com Cristo novamente, sim. sacramentado, né? Uhum. E olha, é algo divino, né? Como é que pode aquele que conhece o sacramento da comunhão largar a igreja? Meu Deus, é algo assim muito bonito, muito. Sim. Hoje, o que acontece, infelizmente, eu até gravei um vídeo aqui, o meu testemunho completo. Eu nunca tinha gravado um vídeo do meu testemunho completo, eu gravei hoje. Mas, assim, é uma das coisas, das maiores riquezas da igreja são os sacramentos. Porque, assim, hoje eu não me imagino deixar a Eucaristia, deixar a confissão, ir para uma igreja protestante. Eu não vejo possibilidade disso acontecer. Porque a gente se sente em casa na igreja quando a gente está em comunhão. A sensação é essa. E assim, para nós, tanto para você como para mim, eu vejo que a gente tem uma caminhada à frente. E o que que a gente percebe? Depois que você confessa e tudo, você tem que trabalhar para manter sua vida limpa, espiritualmente, a sua comunhão com Deus. Porque a cada dia vai aparecer coisas para sujar. Todos os dias tem as tentações, as nossas E, fraquezas, e citando né? sobre a confissão, como você sai de lá perdoado, se sente perdoado e realmente você é perdoado,
você sai dali com a tua alma limpa, você vai querer seguir corretamente após aquele passo. Você sabe que tudo para trás foi apagado. Sim, Então, isso aí é um modo da pessoa se santificar, da pessoa tentar viver a vida certa, né? sim, É muito bonito. muito bonito. A igreja católica é, olha, os sacramentos todos da igreja, Cristo deixou já é para facilitar a salvação das pessoas, né? E a igreja é tudo, nossa. Eu não me vejo fora da igreja agora, não me vejo nunca mais. Eu também não. Eu vou falar para você uma coisa, né? A gente já virou aqui um bate-papo, tá conversando, a sua experiência foi contada, mas assim, para enriquecer mais a vida dos ouvintes, a nossa experiência, vamos dividir aqui. Eu lhe digo o seguinte: eu peço para Deus, se ele vê pela presciência dele, pelo conhecimento que ele tem do futuro, se for para um dia eu sair da igreja, eu peço que ele me tire dessa terra antes disso. Eu sempre faço isso com sinceridade. Essa oração, esse pedido a Deus. Eu prefiro perder a vida do que perder a Deus. Porque hoje eu passo a refletir a respeito da eternidade. Quando a gente lava a nossa alma com os sacramentos, a gente passa a viver um pedacinho do céu aqui da terra, na terra mesmo. E a gente quer sentir a plenitude disso na eternidade. Como será? Os nossos olhos têm que estar na eternidade agora. Eu sempre me paro pensando sobre isso, sempre, sempre. Aí para relatar, para acrescentar aí sobre a comunhão, a Sim, Eucaristia, esse eu não relato no testemunho também. E aconteceu algo também, a minha mãe, ela pedia para mim assim, quando você tem algum pedido, vá até o sacrário, se ajoelha no sacrário, encosta a tua mão no sacrário e faça o teu pedido. Sacrário, para quem vai assistir e não sabe, é onde são guardadas as hóstias consagradas. Jesus sacramentado está guardado dentro do sacrário ali, né? Minha mãe sempre me falava isso. E no dia que eu fui fazer o curso do casamento, curso sim, dos noivos, né? Acabou o curso dentro da igreja, eu peguei e falei para minha esposa, eu vou lá no sacrário. Cheguei no sacrário, me ajoelhei no banco, tem assim, me ajoelhei no banco assim, na frente, e já me veio na cabeça isso que a minha mãe me falou. Eu peguei, levantei do banco, fui e encostei a mão. A hora que encostei a mão, a palma da minha mão esquentou, deu uma leve esquentada, filha. e desceu aquele calor assim pelo braço, e quando chegou no peito, já nossa, aquela emoção de volta, borbulhou assim, ó. E comecei a chorar de volta, dentro da igreja, naquele dia. Antes disso, sabe quando eu sabia da Eucaristia, só que você sabe quando você não tem aquela plena certeza? Você está assim, você sabe que é um sacramento que é bom, mas você não tem aquela convicção assim, fervorosa, né? Sim, Mas eu acreditava, assim, mas não daquele modo que eu passei a acreditar após isso. E aquela emoção brotou assim no meu peito de novo, novamente. Tipo, eu saí dali já com aquela sensação assim da presença real mesmo daquele dia, da Eucaristia. E toda missa que eu participava, chegava na hora da consagração ali, do rito de consagração, eu já me via lágrimas, chorava, toda a missa eu chorava, eu ficava até com vergonha. Chegava na hora assim, começava a correr lágrimas no meu olho, e eu já começava a limpar assim, e não parava, e aquelas emoções vindo. Então era um martírio. Cada missa, chegava na hora da comunhão, era um martírio, porque eu não podia comungar, né? Até chegar meu casamento. entendi, com certeza. E o desejo é grande. Nossa. Aí no domingo, quando eu fui comungar, né? E eu cheguei, peguei a hóstia, cheguei no meu banco, a hora que eu me ajoelhei no banco para fazer a ação de graças, né? Na comunhão. Tudo meu testemunho foi embasamento, só emoções. Eu comecei a chorar assim, um arrependimento tão grande de ter seguido uma vida errada. Cara, nossa, é muito difícil. A sensação que você tem assim, né? é de nojo do pecado. Nojo. Sim, de nojo, de ter levado uma vida totalmente errada e ter deixado tudo isso para trás. Isso estava na minha mão, né? Eu cresci na doutrina católica, né? Isso estava na minha mão a vida inteira e eu joguei fora. Eu me arrependia tanto por todos esses anos fora.
E eu lembro que acabou a missa ali, né? E eu, com aquela emoção, assim, todo momento chorando, chorando, chorando. Não sei se eu sou fácil para as emoções, mas eu entrei no carro assim, comecei a chorar, chorar, daí se acalmava assim, ia no trajeto assim, eu estava indo para casa da minha sogra esse dia. E no trajeto me relembrava de novo a sensação da comunhão com Cristo ali. E eu lembro que eu tive que parar antes de chegar na minha sogra para me acalmar, para eu poder chegar na casa da minha sogra. De tanta emoção que foi a minha comunhão depois de 25 anos. Muito bom seu testemunho. E eu desejo assim que você conserve essa chama. Vamos lutar, né, para conservar essa chama. E eu não digo que você é fácil para as emoções, eu digo que você é uma pessoa sensível espiritualmente. Porque assim, até a igreja ensina que o sacramento, por exemplo, a comunhão, você deve comungar, mas aquilo que você já vive espiritualmente. Comungar está em comunhão com Cristo. Então, se você comunga em uma vida errada, sem a comunhão espiritual com Cristo, você está, na verdade, pecando. Você está profanando o sacramento. Comungar em pecado. Então, por que você está tão sensível espiritualmente? Porque você está se abrindo para Deus. É impossível você se abrir para Deus e não sentir a Deus, né? Isso, perfeito. E muita gente que comunga lá que não sente nada porque alguma coisa, né? Alguma coisa tá errada, né? Infelizmente, claro, tem algumas pessoas que não são fáceis realmente para as emoções, mas o que eu vejo é o seguinte, a maior parte das pessoas, eu acho que por uma péssima catequese, não sei o que é, não dá para mim julgar, mas assim, não tem noção do que são os sacramentos. Eu acho que falta muito isso. Eu acho que falta nas homilias os padres mesmo dizer, sabe, dar aquele toque para as pessoas procurarem mais os sacramentos, procurar santificação, procurar se preparar para a salvação. Sim. Eu creio que falta muito isso. Verdade, realmente. E uma denúncia também maior com o pecado. Eu acho que em muitas paróquias, eu ouço falar porque eu tenho conhecidos, né, de outras partes do país, até ex-protestantes, que falam que falta muito isso na paróquia, dizer, ó, se você está amaziado, tem que casar. Falar a verdade claramente para as pessoas. Tem pessoas que estão, talvez até comungando, amaziado, morando junto, até por falta de conhecimento. Eu acho que falta esclarecer isso aí para as pessoas. Verdade, concordo que você fala, é verdade, é isso mesmo. Acontece muito isso. Pois é, o seu testemunho está contado aqui, eu creio que vai inspirar muitas pessoas. Depois a gente pode marcar outra conversa para falar sobre a Virgem Maria. Eu tenho experiência para compartilhar também, eu creio que você tem, né? Deu até vontade de falar aqui, mas eu não vou falar, eu vou deixar para uma próxima vez, para não misturar as coisas. Aqui fica o seu testemunho, muito bonito. Graças a Deus, fico feliz. E depois a gente vai falar sobre a intercessão da Virgem Maria na nossa vida, como ela tem nos ajudado com a sua intercessão, né? E falar da experiência dos sacramentos, a gente pode marcar outras ocasiões, né? Aquilo que a gente for vivendo, a gente for usando para evangelizar, para inspirar outras pessoas também, certo? Eu tenho uns relatos também sobre o poder da oração. Após acontecer isso comigo, eu passei a ter uma vida de oração assim. E você vê acontecer. Você vê acontecer. Você contempla. Né? Nossa, é magnífico. Sobre a oração, ainda eu vou falar uma coisa aqui, eu não resista, que eu preciso falar. A minha esposa é protestante ainda. Ela é protestante, a gente tem um casamento misto. Só que ela é aquela protestante que ela vai à missa comigo e eu levo ela ao culto. Eu levo, porque ela não sabe andar de moto, ela só anda a pé, resumindo. Eu levo ela para a igreja, né? Eu tenho um respeito pelas pessoas lá, tenho amizade e tudo. Eu sei a minha fé, mas assim, por uma causa maior, pelo bem do casamento, eu tenho que acompanhar ela na igreja, porque seria ruim para ela ir sozinha, e ao mesmo tempo, ela vai à missa comigo e vai aprendendo. Ela já tem um respeito pela missa, entendeu? A estratégia também. Então, o que acontece? A minha esposa, ela foi criada realmente na casa de um pastor.
E quando nós passamos a morar juntos, que não foi casado no início também, estava uma situação irregular, apesar que a gente tentava viver em castidade, né? Mas assim, sempre que alguns deslizes acontecia, a gente precisou casar realmente na igreja. Ela casou na igreja católica comigo, ela aceitou. E a partir daí a gente tentou uma comunhão maior com Deus e a gente tem conseguido, graças a Deus. A gente usa aquilo que tem em comum. E assim, ela faz as orações comigo. E o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem vivido maravilhas através do poder da oração. A oração, ela produz, ela traz as coisas para a sua vida. Faz realmente acontecer quando você acredita. São muitas experiências com a oração e a gente pode falar sobre isso depois. Sim, eu tenho um relato também para falar da minha esposa, né? Pode falar, pode ficar à vontade. Eu comecei a colocar, depois disso, eu comecei a ter uma vida de oração. Chegava do serviço no segundo turno, todo dia, meia-noite e meia, todo dia, não falhava um dia. Eu intercedia muito por ela, para mostrar a verdade para ela, né? Porque eu, Oh, na maravilha. igreja, para mim, era difícil, era ruim assim, né? Nada melhor do que o casal tá dentro da igreja, né? Eu Sim, pedia muito, muito para mostrar a verdade para ela. E como todo bom protestante, eles sempre, Virgem Maria para eles nunca vão aceitar, né? Alguns, né? Não todos, né? Não generalizando, né? E ela era uma delas, né? Que Virgem Maria, assim, ela tinha um receio muito grande. E eu comecei a interceder por ela e levar ela num grupo de oração da Igreja Católica, da Renovação Carismática. Comecei a levar ela aqui na nossa paróquia ali. E não deu 2 semanas, ela teve uma experiência com a Virgem Maria lá e hoje é convertida. Convertida e não... o caminho que eu passei do choro da hora da comunhão, ela passa hoje. Inclusive hoje na missa que a gente foi, tem um grupo, a gente foi na missa e após é grupo de oração. Na missa, o choro meu do passado é o choro dela agora, de vontade de comungar. que maravilha. E já está fazendo o catecumenato lá, né, para poder ter o sacramento. Muito bom isso aí. Então, assim, ó, olha só, essa sua história inspira a minha, porque eu acredito que a minha esposa, pela intercessão da Virgem Maria ainda, eu acredito que ela vai se tornar católica um dia. Eu não sei nem se ela vai ver. Eu nunca falei dessa intenção que eu tenho para ela. Eu nunca falei. Eu deixo ela bem à vontade. Eu respondo às dúvidas dela. Mas assim, eu deixo ela bem à vontade. E eu creio, eu acredito que ela vai se tornar católica um dia e vai estar comigo lá. Inclusive, a gente frequenta mais a missa do que, assim, eu acompanho ela ao culto, né? Porque, como eu falei, ela não vai só, eu vou lá acompanhar. Deixando bem claro aqui para as pessoas que acompanham, eu não tenho mais nada da fé protestante, né? Eu não consigo crer naquilo, mas eu acompanho, né? É muito melhor do que deixar ali só. Até, tipo assim, se eu deixar ali sozinha para a igreja, a nossa religião diferente vai se tornar barreira entre nós. Isso não pode. Por um bem maior, a gente tem que andar juntos. E ela vai comigo com todo prazer e eu vou com ela também, acompanhando, até porque ela é uma ótima esposa. Mas assim, ela já gosta, ela já admira a missa. Ah, que bom. Já é um caminho andado, né? Não é? Sim, ela gosta muito da organização, como é feito. Então, vamos parar aqui, né? Creio que a mensagem já foi passada. Se você tem algo para falar para as pessoas que estão nos acompanhando, estou um pouco rouco já, principalmente os irmãos protestantes que estão estudando a fé católica, que o meu trabalho aqui eu foco muito nisso. Os protestantes que estão estudando, estão sendo atraídos para a Igreja Católica. O que você tem a falar assim para eles? O que eu tenho a falar é que se a pessoa estudar com o coração aberto, sem aquela heresia na cabeça disso, daquilo que ela já ouviu no passado, ela estudar de coração aberto, estudar a patrística da igreja, patrística, né, que fala, né? Patrícia. Então, não tem outro caminho, né? Se a pessoa estudar realmente de coração aberto, ela vai chegar à verdade, né? Com certeza. E é o que está acontecendo hoje, né? Não sei se você acompanha, mas nos Estados Unidos hoje está tendo uma revolução
de conversões de protestantes para o catolicismo novamente. É um Sim, dos países mais protestantes, né? É sim. um dos países mais protestantes do mundo, é os Estados Unidos. E está acontecendo isso hoje. E a pessoa que estuda não tem outra verdade, ela vai chegar na verdade, que é a Igreja Católica, né? Que é a igreja deixada por Cristo para nós seguir, né? Com certeza. E esse foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Inclusive, eu estudei para refutar o catolicismo. Eu queria derrubar as heresias do catolicismo. O que aconteceu? Fui lá estudar, tomei um nocaute lá e caí e acordei para a verdade. Ai, ai. E só para citar, né, Deus fez maravilhas na minha vida, na minha família, minha esposa, meus filhos. Meu filho maior até então não tinha nenhum destino, a gente já tinha combinado que ele ia escolher a religião que ele ia seguir. E após essa conversão nossa que nós tivemos, ele já está fazendo a catequese, já vai fazer a primeira comunhão no final do ano, agora que já faz. Muito bom. E a minha vida foi mudada, tipo, da água pro vinho, assim, totalmente. Só benção. Deus é muito maravilhoso. Só benção. E para finalizar, eu acho que o que falta no nosso Brasil é bons católicos. Eu acho que é o que está faltando. Porque às vezes, por falta do testemunho católico, de uma fé realmente vivida, uma fé prática, as pessoas estão indo para o protestantismo. Porque tem uma aparência de seriedade lá no protestantismo. Isso tem. Eles parecem mais santos do que os católicos. Isso porque muitas vezes os católicos não são santos, realmente. Precisam viver a santidade ensinada pela igreja. Eu não estou falando viver com um monte de restrição, restrição inventada, né? Como em algumas igrejas protestantes, tamanho da roupa, não pode usar um batom, né? O protestantismo tem esse exagero em algumas denominações. Não estou falando isso, mas viver aquilo que a Igreja Católica nos ensina. Eu acredito que isso vai atrair pessoas. Bons católicos formará, com certeza, no futuro, bons católicos. Sim. Mas Porque a gente percebe que católico convertido mesmo, vamos chutar assim um número de 100 católicos, vamos dizer que 30, não sei se chega a isso, que é realmente... Chega não. Não chega, né? Eu tô jogando alto, né? Pelo que a gente vê, pelo que eu vejo aqui na minha região, eu acho assim, se tiver, sei lá, vamos colocar uns 10%, talvez viva realmente, porque o católico é o que vive os sacramentos. Eu percebo que, me parece, é uma impressão que eu tenho muito cuidado para não julgar as pessoas, porque eu não sou juiz, só Deus pode julgar. Mas assim, me parece que as pessoas que vivem o sacramento, e o sacramento eu me referi especialmente à confissão, porque esse sacramento indica conversão. Sim. Porque ir lá e comungar de qualquer forma é fácil, mas assim, quem pratica a confissão é sinal de que é convertido, o que busca a conversão. E são poucas pessoas que recorrem a esse sacramento. A gente vê que não é muita gente na fila da confissão. Verdade, concordo. Pois é. Então é isso, meu amigo. Olha, a sua história com certeza vai inspirar as pessoas. A nossa história aqui, compartilhamos ideias. Foi muito bom, um papo assim muito natural. E ficamos agora para a próxima. Depois a gente marca aí e vai conversar sobre um assunto aí aleatório a respeito das nossas experiências no catolicismo, tá bom? Pois está certo, muito obrigado, né? Fique com Deus, Deus abençoe você e sua família, tá? Amém. Até a próxima. Tchau, tchau, muito obrigado. Tchau.